Se você quer saber como eu mudei a minha estratégia há 3 meses do Enem e passei na faculdade de medicina, é só continuar assistindo ao vídeo. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena e eu tô nessa série de medicina. E se você entrou nesse vídeo achando que encontrar um método mágico, revolucionário, que muitas pessoas nunca fizeram e não sei o que, pra passar em medicina ou no curso que você pretende passar, bom, não vai ser eu que vai te dizer o que você vai precisar fazer pra passar. Se você não conhece a minha história, eu fiz 4 anos de cursinho. Então, eu tenho uma história um pouco difícil e sofrida pra passar no vestibular. E se você acha que vai passar no vestibular estudando há 3 meses do Enem, sendo que você nunca teve uma rotina de estudo na vida, então, amigo, deixa eu só te dizer uma verdade. Não vai rolar. Todas essas pessoas que falam, eu tive 3 meses de estudo, eu estudei 6 meses de estudo, não sei o quê. Gente, todas essas pessoas tiveram no mínimo 1 ano de preparação antes. E quando eu digo 1 ano de preparação, é tipo, sim, a pessoa sentou a bundinha na cadeira e foi estudar. Eu não tô aqui pra desencorajar ninguém, até porque, em 3 meses muita coisa pode acontecer, mas lembrando que você provavelmente vai ser a exceção e não a regra, sabe? Se você acha que vai passar em 3 meses, sendo que você nunca estudou na vida, e só porque aquela blogueira ou aquele blogueiro disse que passou em 3 meses, bom, né? Se você acredita, vai tudo. Eu sou doutrinada na religião do cursinho que prega que a sua aprovação é feita por etapas. Não vai ser só aquele ano da sua aprovação, ou só aqueles 3 meses que você super se dedicou, que vai fazer que a sua aprovação seja naquele ano, sabe? Se você tá afim de aprender um método e não uma fórmula mágica, clique em gostei, tá bom? Porque em gostei e não gostei já é interação do mesmo jeito, mas pelo menos me avisa que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E se inscreve aqui no canal porque, gente, graças a Deus tá chegando. Tá chegando. O meu primeiro dia lá na faculdade tá chegando. Depois de quase 1 ano, né, de ano sabático, por causa do nosso querido coronavírus. E é isso. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Esquecer a apostila. E, bom, eu dei vários mini surtos, né? Há 3 meses do Enem, você mudar tudo o que você tá pensando, tudo que você fazia, é no mínimo desastroso pra sua cabeça. Então eu esqueci totalmente a apostila. Eu basicamente só usava a apostila em sala e, quando os professores iam corrigir conteúdo, sabe? Eu ficava, eu fui bem louca de fazer isso há 3 meses do Enem, sabe? Porque tava muito em cima, tinha que mudar tudo que eu tava pensando em fazer em cima da hora. Mas pra mim foi muito importante porque eu já tinha tentado esse método nos anos anteriores. Então, por que não tentar uma coisa diferente? Se desse errado, pelo menos eu tinha tentado, sabe? A segunda coisa que eu já disse bastante aqui foi o que eu fiz? Entender a prova do Enem. Eu já disse 1 milhão de vezes nesse canal que pra você fazer a prova do Enem ou de qualquer vestibular que você pretenda cursar, você tem que entender o estilo de prova. O modo como eu estudo pro Enem e faço a prova do Enem é muito diferente como eu faço a prova do vestibular da Estadual aqui do Ceará. Até porque são estilos de provas diferentes, são métodos diferentes, sabe? São coisas que caem completamente diferentes. Tem cada questão da Estadual que você fica, amado. Nem se eu fosse, sei lá, formado nessa matéria, eu ia saber essa merda. E pra você entender a prova, você tem que entender todas. Mas principalmente aquelas que você tem mais dificuldade. Até porque aquelas que você tem mais dificuldade, dificilmente você entende elas. No meu caso era filosofia e a prova de linguagens inteira. Até porque na minha cabeça a filosofia não fazia o mínimo de sentido, até hoje não faz. Eu não sei como foi que eu passei na faculdade sem saber filosofia. E a prova de linguagens, bom, né? Eu só digo que nada sei. O meu método de estudo basicamente consistia em fazer uma prova do Enem por semana e mais uma redação. No cursinho que eu estudava, você podia marcar até 3 vezes por semana pra corrigir redação. Só que era assim, quando estava chegando mais perto do Enem, era meio complicado, sabe? Era basicamente você, tinha que se humilhar pra fazer uma redação, sabe? Marcar redação umas 2 semanas antes pra ver se dava certo, sabe? A minha meta era fazer todas as provas de 2009 até 2018, primeira e segunda aplicação. Só que digamos que o meu cronograma tava um pouco apertado, porque eu disse que tinha 3 meses, mas basicamente eu só tinha 2. Eu tinha 10 semanas pra fazer 20 provas, então o meu cronograma não deu muito certo, sabe? Porque eu tinha um cronograma muito apertado. Além da matéria, dos estudos e tal, foquei muito em fazer exercício físico. Então eu fazia 2 vezes por semana. Então 2 dias da semana, pra mim, eram basicamente perdidos. Um desses dias eu só tinha, 1h30 de estudo, mais ou menos. E no segundo eu tinha nada. Eu tinha zero. Sabe o que é zero? Zero. E, por isso eu fiz a prova bem na paz, sabe? Tentando entender. Eu não consegui fazer a segunda aplicação de nenhuma das provas. E por mais que eu tenha feito essas provas, já que eu faço Enem desde 2014, e que eu tenha feito algumas questões avulsas durante todos os meus anos de terceiro ano de cursinho, eu fiz todas essas provas com um modo de entender. Entender exatamente o que eu precisava, quais eram as minhas necessidades
e qual eram os estilos de questões que caíram na prova. Até porque repete-se muito os estilos das questões. A quarta coisa que eu fazia era o quê? Corrigir as questões entendendo o porquê eu tinha errado elas, sabe? Eu sei que muita gente corrige simulado, faz muita questão, faz muito simulado, faz muita coisa, só que não entende o porquê você errou, sabe? Quando você entende qual é o seu erro, falta de conteúdo ou porque, tipo, não deu tempo, é muito mais fácil você corrigir aquele tipo de coisa, sabe? A psicóloga do cursinho passou esse tipo de exercício pra me fazer durante o ano inteiro nos meus simulados, só que, tipo, algumas coisas não se encaixavam com o que eu precisava, sabe? A Lorena tinha dificuldade com algumas coisas que geralmente as pessoas não tinham. Então eu criei 4 coisas que eu precisava, sabe, pras minhas questões, porque eram as 4 coisas que eu via que eu tinha muita necessidade. A primeira coisa é o conteúdo ou a falta de conteúdo. Às vezes você já teve aquela matéria, principalmente se você tá no cursinho, sabe? Você já teve elas nos anos anteriores, só que você não se lembra. E tá tudo bem. Nós não somos uma máquina. Ainda. Ou se você tá no terceiro ano, ou talvez até antes disso, esteja no supletivo, não sei qual é a sua realidade do lado daí, mas esse primeiro tópico é focado no conteúdo, sabe? Às vezes você não fez a questão, não acertou a questão, porque você não sabia do que ela se tratava, sabe? Vamos fazer uma questão de eletroquímica, não sei sobre eletroquímica. Você tem que entender quais são as questões que você realmente precisa estudar o conteúdo e quais são as questões que vai para o nosso segundo tópico, sabe? Que é a atenção. Sim, a gente erra muita questão por falta de atenção, principalmente em matemática e em natureza. Aquelas questões de contas desgraçadas que você tinha que mudar algum sinal ou alguma coisa, ou aquelas questões desgraçadas que você tinha que transformar de quilômetros por hora por metros por segundo, e sempre esse tipo de coisa vai cair no Enem, tá bom? Pra você transformar, porque esse é o tipo de coisa que eles medem a sua atenção. A terceira coisa que eu resolvi botar no meu cronograma era o quê? Tempo. Às vezes você faz uma prova, tipo, e você bota, eu tenho que fazer 20 questões por hora, já que esse é o tempo do Enem, né? Às vezes não dá tempo. No meu caso, tempo nunca foi um problema, sabe, muito grande. Eu sempre consegui fazer a prova bem a tempo, sabe, com o tempo super de boas. Então, por isso, o tempo nunca foi um problema. E por isso, quando eu tava estudando aqui em casa, quando eu resolvi fazer esse método de 3 meses, eu resolvi não botar tempo nas minhas escolhas. Até porque essa não era a minha maior dificuldade. Então, eu resolvi não botar tempo aqui, mas eu tinha muito simulado pra treinar tempo. E a quarta e última coisa que não existia na planilha da psicóloga do cursinho, e que eu tirei a última, que eu realmente não lembro, porque não fazia sentido pra mim. A quarta e última coisa é o quê? Não entender o comando ou o texto da questão. Isso acontecia muito comigo em português e em filosofia, porque os textos na minha cabeça eram muito confusos. Então sempre tinha essas questões que eu não entendia o texto ou o comando e sempre era uma dificuldade a mais pra mim, sabe? Pra mim existia essa categoria de questão errada, sabe? Que eu não entendi o texto ou comando, então por isso eu errava. E às vezes você até sabe a matéria, mas você acaba não entendendo o texto ou o comando da questão e isso se torna muito um problema. E a última coisa é o que? Caso o meu problema fosse de conteúdo, eu sempre revisava o conteúdo, porque, tipo, principalmente nesses 3 últimos meses, eu já tinha visto toda a matéria. Segundo, se o meu problema fosse de atenção, nas próximas provas, eu sempre tentava fazer a prova de um modo mais atento. Então, quando eu tava prestando atenção nisso o ano inteiro, foi bem mais escassos os meus erros de atenção, sabe? Principalmente na prova do Enem oficial. Terceiro, quando eu tinha algum problema de tempo, geralmente isso não acontecia, mas quando rolava, tipo, um desesperinho básico de tempo, eu sabia que era só relaxar e não surtar. E a quarta e última coisa é quando eu não entendia o texto ou o comando da questão, eu ia na internet e procurava algum professor explicando aquilo, sabe? E quando eu não entendia nem a explicação do professor, eu chegava no amigo e falava, amigo, me explica isso aqui, por favor. A mensagem que eu tenho pra dar no final desse vídeo é aqui: não confiem em tudo que vocês veem na internet. Sim, aquela pessoa que diz que passou em 3 meses, ou aquela pessoa que diz que passou estudando 2 meses em casa, provavelmente ela teve toda uma bagagem por trás, sabe? Tipo, ou ela estudou em colégios muito bons, ou ela estudou no começo do ano, sabe? Ela passou o ano todo estudando. E vocês têm que entender que a realidade de muitas pessoas é diferente de outras. Eu passei 4 anos no cursinho, eu conheço gente que tá, tipo, há 4 anos no cursinho, eu conheço gente que passou em 1 ano, sabe? Você tem que entender qual é a sua realidade e focar nela, sabe? Tipo, não fica pensando, não, mas é porque, bom, fulano passou em 3 meses do cursinho, então sempre há a possibilidade. Amigo, só pra falar a verdade, talvez aquela pessoa tenha estudado nos melhores colégios do Brasil inteiro, aquela pessoa tenha tido oportunidades que você não realmente teve na sua vida, sabe? Sim, você pode passar em 1 ano, você pode passar em 6 meses, você pode passar em 3 meses, você pode passar no tempo que você quiser. Você precisa entender que todo esse tempo perdido no cursinho, seja ele 3 meses, seja ele 4 anos, foram
pouco, sabe? Um pouco da preparação do que essa pessoa teve. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.